O que tem movido a sua vida? O que você leva em consideração para tomar suas decisões de vida, para suas ações de vida? Você tem vivido sob uma perspectiva, né, uma visão temporal ou sob uma visão eterna? Vamos meditar um pouco sobre isso hoje? Graça e paz, seja bem-vindo a mais um devocional. Nós estamos agora nessa série sobre vivendo pela eternidade, falando um pouco sobre eternidade. E quando nós falamos sobre viver a eternidade, falamos sobre o tempo, sobre a forma como vivemos aqui, temos que lembrar que neste mundo nós vivemos um tempo chamado de cronos, ou seja, de cronologia. E qual o problema disso? É que o ser humano é um ser limitado e, consequentemente, nós vivemos a nossa vida com aquilo que a gente enxerga. Por isso, Paulo, por exemplo, lá na carta aos Coríntios, ele diz: nós não podemos viver pelo que vemos, mas sim por fé. Se a gente começar a viver apenas pelo que a gente vê, nós vamos tomar nossas decisões, nós vamos tomar nossas atitudes, sempre apenas com base na informação que a gente tem do agora. Isso faz com que a gente não compreenda que toda decisão que a gente toma, toda atitude que a gente toma tem consequências. Algumas consequências são aquilo que a gente se foca, né? Eu quero isso. Mas a gente esquece que tem consequências que a gente não controla. E pior, nós nos esquecemos que tem consequências que são eternas à nossa vida. É importante que a gente entenda que desde o Gênesis o ser humano comete o mesmo erro. E o diabo tem usado isso para fazer com que a gente realmente viva uma vida fora da vontade de Deus. Vamos pegar o exemplo do pecado original. Quando o diabo começou a sua conversa com Eva, ele já começou dizendo: Deus disse tal coisa e tal, Eva, sim, Deus disse isso e tudo. E logo depois, Satanás faz uma inversão da forma de dizer. Ele começa usando o argumento que ele usa até hoje, ele só mudou as palavras. Olha bem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Satanás disse assim: disse a serpente à mulher: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4 e 5. E assim ele guiou o pensamento da mulher a esquecer o que poderia acontecer ou o que Deus disse que poderia acontecer e se focar no agora a tal ponto que, como nós fazemos hoje, a mulher se focou apenas em sua vontade. E aí o verso 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso era desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, ele também comeu. Então, Satanás trouxe a visão de Eva ao fruto, ao agora, olha como é que é bom, olha o que você vai ter. E é o mesmo que nós fazemos hoje. O diabo só mudou a forma como ele fala. Hoje ele diz: certamente não irão para o inferno, afinal Deus é amor. E esquece que Deus é amor, mas também é justiça. Esquece que Deus não mente. Se ele disse que há céu e inferno, então existe céu e inferno. Mas o diabo diz: não, não é bem assim. Assim como disse para Eva: não, não é bem assim, não é que vocês vão morrer. Deus aqui está falando isso, mas que ele sabe que se vocês comerem vai acontecer tal coisa. Hoje ele diz: não, essa história de céu e inferno é coisa de gente radical. Não é bem assim. No final, Deus é tão amor que ele vai deixar tudo para lá e vai todo mundo para o céu, todo mundo vai viver bem. E esse manto é repetido várias e várias vezes, e a consequência é que as pessoas começam a viver vidas pecaminosas, elas começam a se focar no hoje, se focar apenas em ganhar o dinheiro, em satisfazer os desejos da carne, em satisfazer seu egoísmo, suas vontades pessoais, porque certamente não tem problema. As coisas são hoje. E aí todo mundo diz: viva o hoje, viva do seu jeito, viva a sua verdade pessoal. E não a verdade eterna de Deus. Não existe essa história de verdade absoluta, de verdade eterna. Existe a sua verdade, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu jeito. Você pode até tentar viver assim, mas entenda, esse é um engano que Satanás tem feito, e para isso ele começa também a dizer que a Bíblia é um livro velho,
Afinal de contas, como um livro velho, como um livro histórico, ele está lá no passado, as coisas não são bem assim, o mundo mudou, temos que ressignificar as coisas. Os tempos são outros, as coisas são outras. A verdade da Bíblia não é eterna, a verdade da Bíblia não é absoluta. E assim, as pessoas estão com uma vivência de viver o hoje, de viver o que querem, da forma como querem, tomam suas próprias decisões. E assim as famílias são feitas de qualquer jeito, divórcios acontecem de qualquer jeito, casamentos mal feitos, mal escolhidos. Um não trata o outro bem, brigas acontecem, drogas, bebidas, sexo à torta e à direito, maldades à torta e à direito, corrupção à torta e à direito. Por quê? Porque quando as pessoas são movidas pelo cronos, pelo tempo atual e não por uma visão eterna, onde elas não se preocupam com nenhum tipo de responsabilidade, então elas apenas se preocupam em fazer suas vontades. E não interessa o que o outro sente, não interessa o que o outro quer, não interessa o que o outro faça. Interessa que eu me sinta feliz e que eu satisfaça o que eu quero. Bom, a Bíblia dá um alerta. Em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento dos atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu quero te chamar a atenção para isso. Quero que você perceba. Nós precisamos definir nossas ações, nossas decisões, nossa forma de viver, entendendo que um dia haverá um juízo, e esse juízo é eterno, não é mais cronos, não é mais só o tempo da terra. Quando estivermos diante de Deus, aquilo que for decidido no tribunal de Deus é eterno. Não haverá volta, não haverá mais chance de arrependimento, não haverá mais condição de resolver a partir do momento que o martelo for batido. Eternamente será ou alegria eterna ou sofrimento eterno. E tudo isso se define agora, no hoje, em como você, naquilo que você crê e naquilo que você vive. Suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras, suas postagens em rede social, suas ações, sua própria fé, sua crença, deveriam estar baseadas no fato de que existe um Deus e que este Deus um dia vai julgar todo o mundo e vai definir para onde você vai. E ele deixou registrado na palavra dele eterna como será esse julgamento. Um exemplo disso é João 3, 16 e 18, que fala sobre a fé. João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, o que você crê, a fé que você professa, é a primeira e a principal coisa que vai verdadeiramente definir para onde você vai na eternidade. Se para o céu ou se para o inferno. Mas antes que você acha, então basta eu dizer que acreditei em Jesus. Eu vou lá, levanto a mão na igreja e digo eu creio em Jesus, sou batizado, estou lá na igreja, pego até um cargo na igreja. Não. A verdadeira fé, a fé de verdade, aquele que verdadeiramente entrega a vida a Jesus, para de viver para si mesmo. A verdadeira fé manifesta na forma como você fala, na forma como você vive, na forma como você pensa, nas ações e atitudes do dia a dia, eles manifestam a fé verdadeira. Tanto que a Bíblia diz em Mateus 12, verso 36 e 37, bem assim: mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, ou por sua palavra você será condenado. Até o que você fala, porque o que você fala, Jesus diz que vem do coração, ele revela o que está no seu coração. Então, até o que você fala será considerado no dia do juízo eterno.
Mas não apenas isso, suas atitudes também. Jesus diz em Mateus 7, 16 a 23, bem assim: vocês reconhecerão pelos seus frutos. Pode colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar bons frutos, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos frutos vocês reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que obedece à vontade do meu Pai que está nos céus. Então muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós nos expulsamos demônios e realizamos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Suas decisões, suas atitudes, suas ações revelam quem você é. Se verdadeiramente você é alguém que crê em Cristo, alguém que entregou sua vida a Cristo, então suas atitudes, suas ações, suas palavras serão de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Se você não crê em Cristo, mesmo que você seja uma igreja, seja líder, seja pastor, seja papa, suas ações revelam que você não conhece Jesus. Mesmo que você faça milagres, expulse demônios, cure pessoas, o próprio texto está dizendo, o próprio Jesus disse. Ainda assim, Jesus vai dizer: não te conheço, afaste-se de mim. Reveja seus conceitos de vida. Reveja sua fé. Comece a pensar se realmente você conhece Jesus. Hoje é o dia que você pode tomar a decisão de verdadeiramente entregar a vida a Cristo e passar a viver sob a perspectiva eterna. Tomar suas decisões, suas atitudes, seus atos, tudo em sua vida sob a perspectiva eterna e não sob a perspectiva terrena. Aliás, viver sobre a lei de Deus ou a lei da terra, sob a perspectiva eterna, será o assunto do próximo vídeo, se Deus quiser. E eu te aguardo, tá bom? Enquanto isso, se essa devocional de hoje te abençoou, compartilha com seus amigos, com seus familiares, para que possa abençoar eles também. Curta o vídeo, se inscreve aí no canal. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.